Olá, amigos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a termodinâmica e as forças da vida. Não sei se eu serei competente o suficiente, em um curto prazo de 10 minutos, no máximo 12, falar sobre as relações que existem entre as forças da termodinâmica e as forças da vida. Sejam essas as forças que Nietzsche desenvolveu e nos trouxe, como as forças ativas ou de superfície e as forças reativas ou de profundidade. Muito bem, mas há um paralelo muito sensível e detectável entre as forças da termodinâmica, desenvolvida por Boltzmann no final do século XIX, quando ele fala sobre dois princípios termodinâmicos que são a entalpia e a entropia. A entropia como as forças de dispersão ou forças caóticas, forças que em outras palavras, poderíamos classificar como forças de desorganização. E as forças conservativas, que são aquelas forças que se propõem para uma finalidade, que dependem de uma relação entre a própria entropia e as forças a bem de uso de uma finalidade, como dentro de uma máquina a vapor, uma caldeira ou qualquer outro sistema que utilize desse princípio mecânico dos fluidos, e é interessante essa comparação. Muito bem. Então, nós temos a entropia. Entropia é essa que diz que um sistema ele está permanentemente em desordem, em crescimento e em desordem. E isso é o nosso universo. O nosso universo está em expansão e essa expansão ela ultrapassa os limites, os horizontes de efetuação, digamos assim, porque são ilimitados. Mas há um princípio caótico nisso, de transformação de si, digamos. O universo transforma-se a si mesmo. E as forças ativas, elas repetem isso de uma certa maneira, né? Porque são forças que trabalham com os fluxos da vida, ou seja, todos os devires, todos os acontecimentos, eles são uma espécie de fluido capaz de alavancar transformações, digamos. E as forças conservativas ou intestinais são aquelas forças que processam a recepção e processam o sentido útil disso, ou seja, o quão útil ou inútil é isso, ou seja, digere as facilidades e dificuldades dos encontros. Muito bem, mas dentro disso surge uma grande questão que é disso, basicamente, que eu quero falar, que é o ressentimento. O ressentimento, ele se aloja exatamente nessas forças intestinais, nessas forças reativas. Portanto, se há algum mal na humanidade, esse mal se chama ressentimento. Ressentimento, eu diria mais, o rancor também. O rancor, ele é um veneno. É um envenenamento também, como ressentimento, é um envenenamento, um autoenvenenamento, uma intoxicação, uma incapacidade do homem, da humanidade, se transformar a si mesma e fica, por suas inércias entálpicas, não consegue fruir para uma entropia de transformação do seu horizonte de acontecimentos.
Muito bem, então, isso basicamente são as linhas das quais eu quero tratar, e especificamente dentro dessa visão do ressentimento, como o grande mal da humanidade. Muito bem. Onde surge isso? Historicamente, Nietzsche ele nos aponta na Genealogia da Moral, um excelente livro, e na primeira dissertação ele vai exatamente falar sobre o bom e o mal. E ele lá, acho que já no decorrer da sua narrativa, ele vai dizer que a linguagem, ela sempre foi um privilégio da nobreza, que quem cria linguagem é a nobreza. E havia um adjetivo que era utilizado pela nobreza, que designava a excelência da vida da nobreza, pelos seus pensamentos, pelos seus atos, pelas suas bravuras, pela sua elegância, pela sua capacidade de entendimento da vida. Essa palavra chama-se bom. Do outro lado havia o não nobre. O não nobre é o plebeu ou o escravo, aquele que foi tomado de algum lugar, etc., né? Porque era assim que a vida, né, nos conta. Muito bem, então, surge nas bases populares algumas iniciativas de lideranças no sentido de apropriar-se também de algumas palavras. Essas palavras, portanto, uma delas foi que quem era bom eram eles, e a nobreza, ao contrário, era má. Muito bem, a gente pode achar isso uma coisa assim tão pueril, tão de um certo modo infantil de dizer, mas é assim que as coisas acontecem. A translação de significados dada, né, dada a determinadas palavras. Elas mudam o seu sentido. E ao longo dos anos, ao longo do tempo, melhor dizendo, dos séculos, isso foi se alterando. Portanto, quem era bom? Quem era bom eram os fracos e oprimidos. Esses eram bons. Enquanto aqueles que detinham o poder, aqueles não. Aqueles eram os ruins, os maus. Portanto, há uma grande distinção aí, uma luta de classes aí já apontando o que cabia dentro do niilismo negativo que foi criado pela própria igreja, pela igreja monoteísta, pelas religiões monoteístas, judaico-cristã e islâmica. Essa raiz monoteísta, ela vem exatamente condenar essas elites e faz a transformação do sentido que lhes cabia a partir dessa inscrição, da inscrição do monoteísmo. Muito bem. Então, e por que bom, se o oprimido ele é bom, por que ele se ressente? Porque ele se ressente porque exatamente ele não pode ser igual ao nobre. Ele não tem estirpe, ele não tem lastro racial, ou seja, de que modo a gente pode falar. Assim é visto pela história. Isso não são minhas palavras, mas é o que depreendo de todas as minhas leituras e de que as camadas inferiores elas eram submetidas. Mas já com essa outra classificação linguística de que eles eram bons, eles eram as ovelhas mansas, né, da igreja, e aqueles que não eram, né, como os romanos. Os romanos eles
até Constantino ainda resistiam a essa intromissão religiosa por dentro daquele status quo romano e vai submetendo, vai deteriorando os alicerces daquela religião politeísta deles e se desmonta e torna, a partir de Constantino, o primeiro imperador cristão. Né? Daí a gente já sabe algumas coisas que vêm e que acontecem a partir. Mas o interessante é que o ressentimento já está alojado. O ressentimento é aquele rancor biliar, aquele rancor gerador de uma vingança contra essas elites, essa nobreza, seja ela de que ordem fosse, porque todos os agrupamentos sociais eram bárbaros. Eu não estou falando dos selvagens, estou falando já dos bárbaros, que é um modo de produção diferenciado, né? Que tem a terra como elemento geradora de valores financeiros, né? de riqueza, a terra. Né? Muito bem. Então, mas esse ressentimento ele vem escalando através do avanço da humanidade sobre a Terra e escalando de modo logaritmíco, porque quando a Terra, nesses primórdios, talvez 2 milhões de pessoas sobre a Terra, sobre os principais países da Eurásia, enfim, os outros eram selvagens nas Américas, na Oceania. Os bárbaros eles eram verdadeiras ondas de transformação, ondas, como Nietzsche fala, as ondas louras que atravessavam toda a Europa, ou os Gengis Khan com suas legiões, os próprios romanos e suas legiões, os árabes. São ondas que varriam a terra e a transformavam. Não era uma expropriação de riqueza, não era isso. Levavam as mulheres, faziam os escravos e tal, e o que ficasse se tornava colônia, ou de algum modo não, entende? Quer dizer, eram ondas que passavam e pronto. Alguns anos depois, essas ondas retornavam. O interessante disso é de que é a incompatibilidade daquilo que hoje eu poderia dizer de uma democratura, porque a gente não pode ter essa ilusão de que o nosso voto realmente é capaz de fazer uma transformação radical numa sociedade como as nossas. Não, é apenas uma ilusão achar que somos causadores de uma democracia. Veja o que se passa nos Estados Unidos, os acontecimentos de lá. Essas forças intestinais bloqueando as forças de superfície, não há mais fluido passando, então se volta para dentro. Essas forças se voltam para dentro e corroem todo o tecido. Um tecido, digamos, de vida, torna-se diria que uma angústia de vida. Uma angústia no qual não existem horizontes. Você não consegue delinear um horizonte de possibilidades, um horizonte de acontecimentos. Não pode, porque o próprio indivíduo ele não tem arranque para fazer uma transformação de si. É esse o grande problema. Porque quando hoje vocês podem ouvir que algumas linhas defendem a entropia como
um processo caótico, mas que no final desse processo caótico haverá uma morte térmica. Isso é um blá 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 também. Isso é uma grande mentira achar que o universo ele vai entrar em morte térmica. Mas todo movimento de transcendência leva a essa morte térmica. E nós já percebemos essa morte térmica, entre aspas, nós percebemos essa morte térmica alojada dentro desses cultos, dessa linha de desterritorialização, a princípio, desterritorializa e reterritorializa dentro de templos desses que nós vemos, milhares de templos a cada dia, com novos pastores e novas ideias contra os demônios, contra o diabo, Então, é um enfeitiçamento, é uma pobreza de espírito nesse sentido, de alcançar o reino dos céus. O reino dos céus, imagina, o que seria um reino dos céus? Entende? É a morte térmica. Não é o que... é a glória de Deus. Não existe isso, gente. Que glória de Deus, cara. Isso é um enfeitiçamento da população diante de coisas dessa espécie. A transcendência é o grande veneno do ressentimento. Claro que não poderia deixar de afirmar aqui, só para concluir, e para fazer, digamos, uma provocação no sentido de, vamos pensar, o capitalismo ele se apropria exatamente desse ressentimento, né, para ele permanecer da forma como ele é, auxiliado, evidentemente, com todas essas igrejas aí que apregoam essas transcendências e esses contos aí de fadas aí que as pessoas acreditam, se quiserem. Ok, gente? Muito obrigado aí por vocês estarem comigo. Grande abraço.